Mefibosete foi um homem que sofreu com uma deficiência desde criança. Ele era aleijado e enfrentou muitos desafios na sua vida. No entanto, a sua história teve uma reviravolta surpreendente, sendo honrado em Israel ao ser convidado a se sentar à mesa do rei. Essa história é conhecida por muitos como um símbolo de superação, indo da pobreza à prosperidade, da humilhação à nobreza. Mas a história não termina por aí. Existe outra parte importante da história de Mefibosete que poucas pessoas gostam de mencionar, pregar ou cantar sobre. Nessa parte pouco lembrada, ele enfrentou traições, injustiças e perdeu tudo novamente. A história de Mefibosete é inspiradora, mas talvez não seja o tipo de exemplo que as pessoas imaginam. E nesse vídeo você vai descobrir quem foi este homem e o que de fato aconteceu com ele de acordo com a Bíblia. Mas antes disso, se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos que eu colocar. Eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias. Amém? Então vamos lá. Mefibosete era o filho de Jonatas e neto de Saul. O nome Mefibosete tem um significado discutido porque não se sabe ao certo a escrita original. Em algumas versões da Bíblia, ele aparece como Meribaal, Merib-Baal ou Menfi-Baal. E dependendo da forma de escrever, pode significar coisas diferentes, como herói de Baal, Baal é advogado, oponente de Baal ou aquele que despedaça Baal. Antigamente, Baal significava Senhor, mas por estar associado a uma divindade pagã, os escribas judeus trocaram a palavra Baal por vergonha, que no original tem quase o mesmo significado. Então, geralmente, o nome Mefibosete é aceito como aquele que espalha vergonha ou da boca da vergonha. De qualquer forma, o significado do nome Mefibosete não é bonito. Sua história foi cheia de tragédias e frustrações. Ele nasceu como príncipe de Israel, mas quando tinha apenas 5 anos, sua vida mudou drasticamente. Seu avô, o rei Saul, seu pai Jonatas e seus tios mais velhos morreram em uma batalha contra os filisteus. E após receber a trágica notícia da morte de seus familiares e a quase destruição da realeza israelita, a babá de Mefibosete fugiu apressadamente com ele. Ela estava desesperada porque naquela época, quando o novo rei assumia o trono, era comum eliminar a linhagem real anterior para evitar disputas futuras. E durante a fuga, o menino caiu dos braços daquela mulher e ficou aleijado nos 2 pés. Ele foi levado para Lodebar, um lugar na fronteira da Gileade que era conhecido por ter poucas pastagens. No entanto, Lodebar não era completamente insignificante, apesar do que algumas pessoas pensam. A história mostra que Lodebar foi um território de conflitos entre sírios, israelitas e assírios. E muitos têm uma visão de que Lodebar era um lugar sem importância e sem valor, porque no livro de Amós, o profeta distorceu intencionalmente o nome Lodebar para insignificância em hebraico. O profeta brincou com o nome para dizer que tal conquista de Israel não era valiosa, mas isso não quer dizer que o lugar Lodebar era irrelevante. E por que ele fez isso? Porque a conquista de Lodebar não duraria muito e acabaria sendo esquecida, uma vez que Deus permitiria que uma nação estrangeira oprimisse Israel. E realmente, logo depois, a terra de Lodebar foi conquistada pela Síria, e nela, um homem chamado Maquir cuidou de Mefibosete. E é depois disso que começa a história. A Bíblia conta que os anos se passaram e Davi assumiu o trono de Israel, que pertencia a Saul. Então, Davi se lembrou de sua amizade com Jonatas, o filho de Saul, e da grande amizade que eles tinham há cerca de 20 anos. Davi então perguntou se havia algum descendente da casa de Saul para quem ele pudesse mostrar lealdade e honrar com a sua amizade com Jonatas. Nessa hora, Davi estava agindo de forma diferente do que era comum naquela época nos reinos. Em vez de eliminar os descendentes da antiga dinastia, ele procurou honrar e mostrar misericórdia a um deles. Foi quando Ziba, o antigo servo da casa de Saul, informou a Davi sobre a existência de Mefibosete, e ele disse que era um jovem aleijado que vivia como fugitivo em Lodebar há pelo menos 15 anos.
Muitos teólogos enxergam preconceito na resposta de Ziba a Davi, já que ele parece enfatizar a condição deficiente de Mefibosete, sugerindo que ele não valia a pena ser ajudado e era inútil para os padrões da época. Mesmo assim, Davi não se preocupou com isso e mandou trazer Mefibosete da terra de Lodebar. Essa atitude de Davi pode ser vista como um exemplo da graça de Deus que alcança os pecadores. Deus age com misericórdia e bondade para com aqueles que são desqualificados, que não merecem nada. Ele resgata pessoas que estavam no fundo do poço, sem esperança de dias melhores e que mereciam punição e morte, dando a elas uma nova vida em sua presença. Mais tarde, Davi recebeu Mefibosete com honra, entregou a ele as propriedades do seu avô Saul e o convidou para sentar-se todo dia à mesa do rei. Davi também nomeou Ziba como seu servo. Só que tinha um porém: Ziba não era uma pessoa confiável. E os anos se passaram até que um dia o filho de Davi, Absalão, se revoltou contra o pai e quis tomar o seu trono. E foi nesse momento que Ziba mostrou ser um grande traidor e oportunista. Ele fez questão de levar roupas e alimentos para Davi enquanto estava foragido, mas a sua verdadeira intenção era duvidosa. Mais tarde, quando Davi voltou a Jerusalém após a morte de Absalão e voltou a governar sobre Israel, ele disse ao seu ajudante Ziba que estava muito triste, pois no momento de sua maior dificuldade, Mefibosete não ofereceu nenhuma ajuda a ele. Então, Ziba aproveitou-se da situação para fazer uma falsa acusação contra Mefibosete. Ele disse a Davi que, na verdade, Mefibosete não o ajudou porque tinha planos de tomar o reino de sua família e estava cobiçando o trono. E, infelizmente, Davi acreditou na mentira e deu a Ziba todas as riquezas e propriedades que pertenciam a Mefibosete. Essa atitude de Ziba foi muito séria, pois naquela época, pessoas acusadas de traição poderiam ser condenadas à morte. Mefibosete decidiu ir ao encontro do rei para se defender e provar sua inocência. Davi, então, perguntou por que ele não havia ido antes ao seu encontro. Então, Mefibosete teve a chance de contar sobre a traição de Ziba. Ele disse que, na época, pediu a Ziba para preparar um jumento para que pudesse ir ao encontro de Davi, já que ele era aleijado. Mas Ziba o deixou para trás e armou um plano para acusá-lo de traição. E durante o período em que Davi precisou fugir de Absalão, Mefibosete se lamentou profundamente, seguindo o costume da época, deixando de lavar os pés, as roupas e a barba. Mefibosete mostrou clara fidelidade a Davi, provando que nunca apoiou o plano de Absalão e nunca desejou o reino. E depois de ouvir a versão de Mefibosete, parece que Davi acreditou nele, mas ainda assim propôs dividir os bens que Mefibosete herdou com Ziba, ou seja, não lhe restituiu tudo. A Bíblia não explica completamente o motivo dessa decisão. Alguns estudiosos sugerem que talvez o rei não quisesse enfrentar Ziba sobre sua traição, talvez devido ao estado emocional delicado de Davi naquele momento. Outros intérpretes acreditam que Davi pode ter ficado inseguro sobre a verdade da explicação dada pelo filho de Jonatas. No entanto, o rei optou por uma posição neutra para resolver o conflito. E surpreendentemente, Mefibosete decidiu abrir mão de toda a herança e deixou o traidor ficar com suas propriedades. Ele mostrou que a sua verdadeira preocupação era o bem-estar de Davi. Nesse momento, a declaração de Mefibosete ao rei revelou o tipo de caráter que ele tinha. Ele disse ao rei: "Deixe-o ficar com tudo, agora que o rei, meu senhor, voltou em segurança para casa." Apesar de a história de Mefibosete ser conhecida através de sermões e pregações, raramente é contada corretamente. Infelizmente, as pessoas se lembram da história de Mefibosete apenas nas pregações sobre prosperidade. Sim, claro, é fácil pregar sobre um homem aleijado e desprezado que foi tirado do esquecimento para receber uma herança real. É fácil falar sobre o homem que de repente recebeu uma posição privilegiada na corte de Israel e pôde se assentar à mesa do rei. Pode ser desafiador falar sobre um homem aleijado que, mesmo sendo traído por seu servo e inocente, teve que compartilhar sua herança com o traidor.
Para muitos, é difícil pregar sobre alguém que permaneceu fiel, mesmo diante de injustiças e dificuldades na vida. E não é só isso. Ainda mais difícil é falar sobre sua atitude altruísta. Ele abriu mão de todas as suas posses e não se importou que seu inimigo pessoal ficasse com tudo que era seu. A história de Mefibosete realmente traz importantes lições. Na verdade, a principal lição dessa história não é sobre riquezas ou prosperidade, mas sobre o caráter de um homem justo que, mesmo diante de tragédias e dificuldades, manteve-se fiel aos seus princípios. Para ele, o que realmente importava não eram os bens materiais, mas sim o retorno do rei escolhido por Deus à sua casa. Mefibosete não se preocupava com as coisas materiais, mas tinha sua atenção voltada para o propósito de Deus para o seu povo. Para ele, não fazia sentido estar à mesa real se o escolhido do Senhor não estivesse no trono. Sua maior prioridade era ter comunhão com o rei, mais do que qualquer herança. Assim como devemos também amar ao Senhor sobre todas as coisas, mais do que as bênçãos que Ele pode nos dar. Amém? Agora me diga uma coisa, você já conhecia a história de Mefibosete na Bíblia? Deixe aqui nos comentários a sua resposta. Eu sou o Pastor Antônio Júnior. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo.